Conforme anunciamos, a partir de agora nós teremos o debate entre o professor Marco Antônio Villa, o deputado federal Jair Bolsonaro, que já está aqui nos estúdios. Deputado, bom dia, obrigado pela visita. Professor Marco Antônio Villa. Vamos lá, deputado. Conforme nós combinamos, era um debate de ideias, nós vamos trocar ideias e opiniões sobre o Brasil. E para entrar direto já na questão, o senhor pretende ser candidato a presidente do Brasil. Eu queria que a gente pudesse trocar umas ideias sobre a economia brasileira. Os últimos 17 anos desse século foram bastante conturbados da política brasileira. Então eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa agora o começo do século XXI e o que o senhor projeta para o Brasil. Vamos discutir um pouco da economia, balança comercial. Primeiro deixar bem claro que eu não sou candidato. Nenhum é candidato. Ninguém é candidato até agora. Mas o senhor é pré-candidato, né? Pretendo, sim, se o partido aceitar. Se eu estiver preparado até lá também. Ok. Eu estou me preparando, apesar de 62 anos de idade. Sim. Nós sempre temos nós temos o mesmo ano, então. Eu sou de março de 55. Eu sou de maio de 55. Então eu sou mais velho. Então, Villa, a minha intenção aqui, lógico, depois que teve a sua manifestação, eu fiquei chateado, porque eu sempre tive dos melhores conceitos. E sempre quando podia, te acompanhava. Tá? E depois eu acho que talvez eu tenha exagerado, falando em embusteiro, aproveitador, etc. Talvez. Eu também talvez tenha me exagerado na resposta também. Então eu vim aqui discutir ideias, né? Com o espírito de discutir ideias. Claro. Afinal de contas, o senhor Marco Antônio Villa, chama de você, pode chamar de você? Pode, claro. Tá? Nós vemos um Brasil aqui cheio de especialistas, né? E desculpe eu falar especialista em economia, olha a situação que nós estamos. Esse quadro político que nós temos no Brasil, cada vez nos leva mais para o fundo do poço. Vamos falar um pouquinho de Henrique Meirelles. Quando eu falo em honestidade, é igual aquela casa, né? Muito bonita, mas se não tiver um alicerce, nós não temos como esperar que aquela casa continue de pé. O Henrique Meirelles agora, que é o Coringa, é o Neymar da economia. Ele se elegeu deputado federal em 2002 pelo PSDB. Renunciou ao seu mandato para ir para o Banco Central do PT. Ok? Logo depois, acabando aí o seu trabalho no Banco Central, além de uma passagem muito rápida ali, como presidente do Conselho Olímpico, que temos essa desgraça agora, né, corrupção, etc. Ele passou também como presidente do Conselho Consultivo da JBS. É o que da política está no momento aí. Ok? E atualmente ele é o ministro da Fazenda. Mas concretamente, deputado, o que eu queria saber é o seguinte... Deixa eu terminar aqui. Análise estrutural da economia brasileira, o que o senhor projeta para o Brasil, balança comercial... Sem honestidade, não tem como você... Mas o senhor acha que basta honestidade? É o alicerce. É o alicerce. Quando fala em economia, vamos lá, Villa. Vamos lá, okay? Concretamente. É lógico que nós temos 30 minutos, é pouco tempo pela frente. Mas dá para a gente fazer um breve apanhado da economia brasileira. Economia. Você pode ver, nós acabamos de ver na fita agora do colega lá o cara lá da JBS, o Aécio Neves. O Aécio praticamente oferecendo o seu prestígio por 40 milhões de reais para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce. Tá ok? Olha a maneira como é tratada a política mineral em nosso Brasil, na base da propina. Tá ok? Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, e que o cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil, é que eu fui ver em Cajati. O nióbio é que eu fui ver em grafeno, que são grafite aqui em Meracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão, é o que eu vi em Araxá. Então, olha só, fala economia, é um montão de coisa agregada à economia. Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor fizesse nós temos que ter uma política energética. Primário, o setor secundário, o setor terciário, as relações com a União Europeia, com o Mercosul. Não vamos ficar na superfície, vamos às questões estruturais. Não, tudo bem, tá certo. Eu não sou economista. Sim. Você pode ver, os 5 presidentes militares do Brasil, de Castelo Branco a Figueiredo, eram formados em cavalaria, infantaria e artilharia. Com honestidade, escalando o seu time de ministros, botaram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. Tá ok? Então, quando eu falo de honestidade, eu vejo zero. Olha o meu caso particular. Quando você fala em honestidade, mas a coisa rara no Brasil, Villa. Sim, mas eu queria voltar à questão estrutural, deputado, porque você tem que ser honesto não é nem qualidade, é obrigação de qualquer brasileiro. Tudo bem, mas parece que eu estou nesse furacão agora aqui, por ter um comportamento completamente diferente. Você tem que dar o devido valor ao Mercosul. Vamos lá. Relações comerciais, União Europeia, você tem que buscar fazer negócio. Eu até um tempo atrás eu pensei, por que o Brasil não negociou pelo menos o acordo transpacífico?
Pacífico. Não entrou. Entrou ali o Peru, entrou o Chile, deu uma estudada naquilo, e nós não entramos nessa questão. Nós temos que partir para o bilateralismo. Entrou a Colômbia e o México. Foram 4 da Aliança do Pacífico, deputado. Foram 4 aliança, depois depois foi mais 2. São 4. Entrou a primeira economia do mundo, entrou a China, o Japão, que é a terceira. Você tem que partir para o bilateralismo. Tá? Eu não sou o Trump. Tá? Antes do Trump se eleger, muito pelo contrário, você falou no teu programa, né? Sim. O pessoal me botava um pouco parecido com o Trump para tentar me desqualificar e para tentar desqualificar o Trump também. A questão de comércio com o mundo todo parte por aí. Eu tive Israel. Fui ver lá como é que funciona a agricultura deles, como é que funciona a piscicultura deles. E eles querem fazer acordos conosco. E eu vou sozinho, Vila. Quando ando pelo mundo, eu estou sozinho. Tá ok? Sozinho. Eu não tenho estrutura, eu não tenho parlamentares comigo. Está aparecendo alguns agora. Eu não tenho um prefeito que abertamente me apoia. Eu não tenho governador, não tenho ninguém. Mas eu estou sozinho. Mas, deputado, vamos lá, falamos exportações e importação. Olha, o exemplo para o Brasil nessa questão é o tigre. É o tigre guarani aqui, o Paraguai. Tá ok? Você acha que o exemplo hoje é o Paraguai. Está crescendo 6% ao ano. Bem, a China cresce 6,5%. Nós temos como referência o Paraguai, deputado, com todo respeito ao Paraguai. Não. O Paraguai, dado o seu tamanho, está crescendo 6%. Quem consegue isso na América Latina? Por quê, basicamente? Impostos mais baixos, sei que é difícil baixar imposto no Brasil, sei disso. Tá ok? É difícil, tá certo? É questão de burocracia, que dá pra gente buscar uma questão de burocracia, dar uma melhorada nisso, e a questão da energia. Você pode agora falar energia, só falar energia do Paraguai. Que sem energia, Vila, nós não levantamos nossa cama de casa, e um país não vai para frente. Não adianta você falar em parque industrial no Brasil se não tem energia. Mas concretamente, não, mas eu tô falando. Não é ser implicante. Mas eu tô falando, não, mas eu tô quero falando. saber assim, a relação com a União Europeia, com o Mercosul, com a Aliança do Pacífico. Em suma, eu quero coisas mais você tem que buscar, olha só, o Brasil do PT. Sim. A economia foi pelo viés ideológico. Quando fala em energia do Paraguai, olha só, o Brasil não teve dinheiro, alegaram que não tinha dinheiro, para fazer o linhão, né? O linhão que ligava lá a região norte, Tucuruí não, mas no linhão até a Boa Vista, ok? Um linhão da energia Tucuruí, tá? Eu não tenho certeza, me fugiu o nome da empresa aqui. Tá? Linhão para lá. Mas teve dinheiro, grande parte nosso, para fazer o linhão de Itaipu, Assunção, no Paraguai. E o porquê? Isso é do tempo que o Lugo era presidente lá. Hoje o Paraguai tem energia barata. Então, sem energia, você não vem pensar em fazer negócio com o mundo todo, você vai ficar preso apenas em commodities. Nada mais além disso. E os commodities que Deus nos deu. Você pode ver. Não, que o agronegócio construiu, né? Porque nós no período militar, inclusive. No período militar, por exemplo, a produção da soja não é uma doação divina. É uma produção as terras férteis que nós temos no Brasil, nenhum país tem isso daí. Quase nenhum país tem o que nós temos aqui. Poucos países têm isso tudo. Quer dizer, não justifica nós estarmos nessa situação econômica que se encontramos. Agora, em grande parte, devemos ao quê? Ao caos nosso. A crise que você está vendo aí, corrupção, basicamente. Parece que no Brasil, falar um palavrão aqui, né? Perdeu-se a noção do direito de roubar. Tá? Então, isso tudo, quando você fala em economia também, você tem que falar em segurança. Não é que eu quero que saia matando todo mundo por aí. Mas no período militar, Vila, você comprava, você tem a minha idade, você deve talvez lembrar de pessoa mais velha que você. Fui processado pela Lei de Segurança Nacional, deputado. Tudo bem, se foi merecido ou não. Eu defendi a liberdade, a democracia, direito, por exemplo, da gente ter esse debate. No período militar, nós não estaremos na Jovem Pan com essa liberdade, o senhor sabe. O senhor sabe, Não, Vila, não vem com esse papinho de ditadura. Eu conheço profundamente e escrevi, tem o Ditadura Brasileira, democracia, golpeada da esquerda-direita. O senhor não me respondeu, deputado, nenhuma questão econômica até agora. O senhor está tergiversando. Não, eu quero saber uma coisa. Eu quero que o senhor me diga concretamente. Não venha com mentiras aqui que não vai colar. Não é mentira. Não venha com historinha que não vai colar. Não é mentira. Falar que você não tinha liberdade para militar, você está de brincadeira. Com direito a censura, você está de brincadeira. Número 5, isso você tá liberdade. Tinha dezenas, centenas de órgãos de imprensa no Brasil. Tinha centenas. E tinha censura. Tinha centenas. O Estado de São Paulo, o senhor conhece o jornal Estado de São Paulo? Olha só, a grande mídia pediu a saída do João Goulart. Ou não pediu? Sim, mas isso é uma outra história. Mas peraí, não é outro assunto. Mas não pediu ditadura. O presidente Castelo Branco, o senhor não sabe, o senhor não conhece a história, no dia 10 de abril, quando tomou posse no Congresso Nacional, ele disse que ia acabar o mandato de Jânio Quadros. E veio a luta armada. Dia 3 de outubro de 65. Então a ditadura foi depois do AI-5, é isso? A ditadura foi depois do AI-5. Longa história, seria 3 de outubro. Foi depois do AI-5 a ditadura? Bem, a repressão já começa em 64.
A repressão começa em Mas, 64. O povo pediu a saída do João Goulart. Pediu, mas não queria ditadura. A Igreja Católica... Mas que ditadura? Democracia. O que é ditadura? É a supressão das liberdades, deputado. Das liberdades? Naquela época você podia ir e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir, sair e voltar no Brasil? Não, você teve até banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade, mas que pessoas? Quem inventou isso foi a República. Foi a República. Mas nós também vereador para um caminho que não vai legal. A questão histórica não me interessa. Mas eu estou abrindo para você. Mas o senhor é candidato a presidente do futuro, não do passado. Talvez. Então, o senhor é candidato a presidente do Brasil. Porque o tratamento para mim é esse, completamente descortês, que você deu no programa anterior. Onde é que eu sou embusteiro? Onde é que eu sou enganador? Onde é que eu sou intervencionista? Você falou. Estamos debatendo. Onde é que eu sou intervencionista? Por exemplo, onde é que eu sou intervencionista? O senhor é liberal ou conservador no campo econômico? Eu quero nem todo concretamente. Liberal. Por que você tem que privatizar tudo? Muita coisa você pode privatizar, outras você pode extinguir apenas. Então o senhor é a favor da privatização? Em grande parte, sim. Sim. Em grande parte, então sim. o senhor é contra o regime militar que estatizou a economia? Mas era outra época. Naquela época, quando o militar indicava alguém para estatais, funcionava. Sim. A corrupção não existia como existe hoje. A ferrovia do Aço não teve corrupção. Você está citando um caso. No Itaipu, deve ter tido. Outro no Niterói não teve. Entre outros, citei 4 exemplos. Mas me dê qual presidente saiu rico? Não, a questão não é do presidente. Diga qual presidente saiu rico. As grandes empreiteiras cresceram durante o regime militar. Mas a Globo também nasceu em 65. A TV Globo em 65. O grupo Time Life. Mas o Roberto Marinho, em capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 84, falou... Participamos da Revolução Democrática. Sim, como quase todos os jornais, tudo bem. Na última hora, mas ninguém queria ditadura. Mas queria eleição ditadura? Em 65. Hoje mas aí uma outra o povo não está cansado de votar já, não? Quer dizer que o senhor quero que continue votando. O senhor quer... Mas o que até hoje... O senhor quer ditadura? Negativo, que é isso? Ainda bem. O povo está cansado de votar e está nessa porcaria que está aí. Não está cansado de votar. O povo quer votar e ter liberdade de escolher seus representantes. Você defende a eleição direta também agora? Não. Isso é uma outra... Eu defendo o cumprimento da Constituição. Você defende a eleição em 2018? Não, porque a eleição é 2018. Você defende 2018. Eleição pela Constituição, cumprindo a Constituição. Com Smart Matic ou com voto impresso? Não, essa é uma outra questão. Não é outra questão. Essa é uma outra questão. Não é outra questão. Não é outra questão. Vamos voltar ao seu programa econômico. Não é outra questão. O senhor não deu um exemplo sobre a União Europeia, Mercosul, mas o que você quer? Eu quero que o senhor dê um panorama da economia brasileira. Comércio com o mundo todo, você quer o quê? Mas isso é óbvio. Mas é óbvio que eu tô falando. O senhor diz que de noite está escuro e de dia está claro. Isso a gente sabe. Mas peraí. Mas precisa ter consistência no programa econômico. A nossa economia era voltada por viés ideológico. Por que Israel não teve embaixador aqui por quase um ano? Mas é uma outra história. Não era outra questão. Mas isso deixar de fazer negócio com Israel é outra questão. Mas não tem nada a ver com a economia. Israel é um parceiro desse tamanho na balança comercial brasileira entre exportação e importação. Eles querem, eu tive lá. Mas eles querem boas relações com Israel, sou favorável eles querem empregar tecnologia no semiárido nordestino. Então, isso não é economia? Mas são solos totalmente diferentes. Lá o cristalino que tem no semiárido é uma coisa, é o cristalino. O que tem no deserto de Israel é outra. Lá chove menos. Condições muito diferentes. Mas o semiárido nordestino é mais...